Olha, com a reforma da Previdência aprovada em 2019, as regras para a aposentadoria no Brasil estão em constante evolução. E os trabalhadores, então, precisam ficar atentos às mudanças anuais. Agora, em 2025, as exigências seguem critérios específicos de idade mínima, tempo de contribuição, pontuação no sistema previdenciário. Que tal entender um pouco mais sobre essas mudanças, hein? Você já sabe mais ou menos como vai ficar a sua aposentadoria? Francisco José, ao vivo, vai trazer para a gente algumas dessas informações. Todo trabalhador tem interesse em saber um pouco mais sobre essas mudanças. Francisco, boa noite. Exatamente, Aline Moreira, boa noite para você também. Olha, essas alterações, elas foram implementadas ainda na época do governo Michel Temer, mas elas vão sendo gradativamente colocadas em prática ao longo dos anos. Isso vai até 2031. Para entender melhor as mudanças estabelecidas agora para 2025, a gente conversa com a doutora Adriana Carvalho, advogada previdenciarista, e explica para a gente, doutora, que mudanças específicas acontecem neste ano, principalmente em relação a tempo de contribuição e idade mínima. Boa noite. Boa noite a todos da TV Cidade Verde. Olha, a gente precisa sempre pontuar no tempo e no espaço a partir de quando as regras estão sendo implementadas. Como você bem falou, Francisco José, elas começaram em novembro de 2019. Bom, hoje, a cada ano que passa, é ampliado a idade é progressiva até que chegue a regra geral, que é 62 anos para as mulheres e no mínimo 15 anos de contribuição e 65 anos de idade mais 20 anos de tempo de contribuição. Essa é a regra geral. Porém, para que, digamos assim, as pessoas não sofressem um duro golpe com a implantação da reforma, criou-se várias regras que são implementadas a cada ano. E neste ano de 2025, a idade, ela também sofreu uma alteração. Ou seja, aquelas regras que contemplam idade mais tempo de contribuição, elas vão ser alteradas, como você bem falou, até 31. Por quê? Porque no ano de 2031 finalizará todas as regras com o requisito 62 anos mulher e a regra de pontos também. Então, assim, o que eu poderia dizer que esse ano vai alterar? Francisco José, no ano passado, uma mulher para se aposentar, ela precisava ter 58 anos de idade mais 6 meses. E no mínimo 15 de contribuição. Agora, a partir do dia 1º de janeiro, uma mulher para se aposentar por idade e tempo de contribuição, ela vai precisar ter no mínimo 59 anos de idade e 15 de contribuição. Bom, existem outras regras que possam amenizar a situação dos trabalhadores para se aposentar? Sim, existem duas regras que serão impactadas e alteradas no ano de 2025, que é a regra de tempo de contribuição mais idade mínima, certo? Que vai ter esse acréscimo, esse plus de 6 meses a mais em relação ao ano passado, que era 58,5. Esse ano, a mulher para se aposentar por idade vai precisar ter no mínimo 59 anos de idade e 15 de contribuição, tá? A regra de pontos, ela também sofrerá alteração porque ela leva em consideração também a idade. E a idade, ela é progressiva, como eu falei. Porque na reforma, a mulher só se aposentava apenas com 60 anos de idade e 15 de contribuição. Só que a regra definitiva, como eu bem falei, exige que a mulher vá ampliando essa idade até chegar aos 62 anos. Então, a regra de pontuação esse ano, para você que preenche o requisito 92 pontos, ou seja, você tem que ter no mínimo 30 anos de contribuição, mais 62 de idade. Se você pegar o seu tempo de contribuição e somar com a sua idade e der a pontuação 92 pontos, você está sim apta para se aposentar. Da mesma forma, o homem, se ele pegar os 35 anos de contribuição que ele tem, mais 67 anos de idade, vai dar 102 pontos. Ele também está apto para se aposentar. Então, as duas regras que sofreram alteração são essas: tempo de contribuição mais idade mínima e a regra de pontos, porque exige uma idade progressiva.
Essas regras foram estabelecidas exatamente com o objetivo de diminuir os impactos sofridos ao longo do tempo, doutora, pelo sistema previdenciário, ou seja, há um peso muito grande para o Estado, e aí encontrou-se nessa regra a possibilidade de fazer com que o Estado não sofresse tanto em relação a esse peso financeiro que aposentados, tanto homens quanto mulheres, representam para o governo brasileiro. Foi exatamente isso, né? E diante dessas mudanças, foram as regras mais adequadas, a melhor solução para o momento, diante do quadro financeiro que esse custo representa para o país? Olha, Francisco, eu te digo com toda certeza, por mais que se faça reforma na Previdência, e já estamos na iminência de uma nova, né? Por mais que se faça reforma, essa conta parece que não vai fechar. Por quê? Porque a gente tem um número cada vez reduzido de pessoas que estão contribuindo. Se as pessoas não contribuem para a Previdência, se as pessoas não estão no mercado formal de trabalho, não vai haver receita para a Previdência Social, né? Então, assim, essas regras nada mais são que meios de evitar uma aposentadoria mais jovem, de evitar uma aposentadoria mais cedo. É tanto que antes da reforma, no período anterior à reforma, a aposentadoria poderia se dar com qualquer idade, mulher, desde que ela tivesse 30 de contribuição, né? Mas ela poderia ser uma mulher jovem. E aí a reforma veio para dizer, tá bem, tá legal, você tem 30 anos de contribuição, queridinha, mas você não vai poder se aposentar com qualquer idade. Apesar de ter o fator previdenciário, que já era uma punição muito grande. Mas colocou-se uma idade mínima. Então, o que isso representa? Representa um retardamento do direito à aposentadoria, né? E é visando, obviamente, economizar os cofres públicos, o erário público. Mas enquanto a sociedade não contribuir para a Previdência Social, para a Seguridade Social, infelizmente a gente sempre vai encontrar dificuldade de fechar essa conta. Doutora Adriana, sempre muito didática aqui nas respostas para melhor compreensão aqui do nosso telespectador. Muito obrigada, senhora, pelas explicações. Doutora Aline, eu volto com você ao estúdio do Jornal Cidade Verde. Ok, Francisco, muitíssimo obrigada por trazer essas informações para a gente.